os materiais que você vai precisar são um cotonete, uma lapiseira ou um lápis, uma borracha. Eu uso uma borracha maleável, mas se você não tiver, não tem problema. Um lápis preto bem apontado e um apontador. E 2 lápis grafites mais escuros do que a nossa lapiseira, um apontado e o outro não. Se você não tiver 2 lápis grafites, não tem problema, use um, comece com ele desapontado e vá apontando-o ao longo do seu desenho. Eu pintei o canto do meu papel com a lapiseira e o grafite mais escuro para que vocês possam ver o contraste e a diferença de cor entre os dois. Agora que já sabemos os materiais que vamos usar, pegue a sua lapiseira e comece a desenhar um círculo no centro do seu papel. Em cima desse círculo, na parte superior, faça uma linha curva e estenda a ponta dessa linha curva para os 2 lados. Quando você estiver satisfeito com a parte superior do seu olho, comece a desenhar a parte inferior. Quando estiver fazendo essa linha inferior, quando chegar na metade do seu olho, faça com que sua linha se curve um pouco para cima até chegar na região do duto lacrimal. Quando você estiver satisfeito com o formato do seu olho, pegue a sua lapiseira e enfatize o topo do seu círculo. Agora pegue a sua borracha e apague as linhas que usamos apenas para construir o nosso esboço. Quando terminar, pegue o seu lápis grafite bem apontado e contorne a sua íris. Agora, contorne o resto do seu olho com o seu lápis bem apontado. Caso você esteja insatisfeito com alguma parte do seu desenho, pegue a sua borracha e aperfeiçoe o seu contorno. A próxima coisa que faremos é pegar o cotonete e esfumar todo o grafite que temos no papel. Para isso, apenas esfregue o cotonete sobre todo o contorno do seu olho. Agora que meu desenho tem a sua primeira base de sombras, eu vou pegar a minha lapiseira e vou começar a desenhar a pupila do meu olho. Para isso, eu vou fazer um círculo pequeno no centro da minha íris ou do meu círculo inicial e pintá-lo muito bem dentro. Eu também vou fazer um pequeno retângulo em qualquer lugar do olho, o meu foi no canto direito, que vai servir como a luz que está refletindo no nosso olho ou na nossa íris. Para adicionar textura à nossa íris e torná-la mais real, vamos pegar o nosso lápis grafite mais escuro, não precisa ser o mais apontado, e vamos fazer pequenos risquinhos curvados, assim como fizemos na boca, no lábio inferior, quando estávamos desenhando-a. E vamos fazer ao longo do nosso contorno, do nosso círculo.
Uma coisa muito importante é tomar cuidado para não pintar sobre o pequeno retângulo que nós fizemos, que será o reflexo no nosso olho. Caso contrário, não teremos um reflexo no final. Novamente, pegue o cotonete e esfume as linhas pequenininhas que nós fizemos no nosso círculo. Agora, com o grafite bem apontado, nós vamos contornar a íris, assim como escurecer a nossa pupila. Além disso, faremos linhazinhas curvas, como fizemos antes, para adicionar mais textura e deixar o nosso desenho o mais real possível. Assim como estou fazendo agora, você pode fazer as suas linhazinhas começando no centro da sua íris, perto da pupila e também no contorno da sua íris. Escureça também a parte de cima da íris, onde ela encosta com a pálpebra superior. Dessa maneira, criaremos mais sombra e mais profundidade no nosso desenho. Já que estamos sombreando nosso desenho camada por camada, devemos ter muita paciência. Por isso, pegue o seu cotonete novamente e espalhe o grafite que está no seu papel, criando mais sombra. Agora, usando o lápis preto, vamos repetir o que fizemos com o nosso grafite. Escureça a parte de cima da íris, onde ela encosta com a pálpebra superior, e escureça o contorno dessa íris. Quando estiver satisfeito, faça novamente mais uma camada de linhazinhas curvas, dessa vez com o lápis preto. Agora é hora de fazermos os cílios. Novamente com o lápis muito bem apontado para termos o máximo de precisão possível. Vamos desenhar linhas curvas. Se desenhamos linhas retas, o nosso olho não vai parecer real e vamos acabar com a profundidade que criamos até agora no nosso olho. A base da nossa linha curva vai ser muito mais escura do que a ponta, ou seja, a parte do cílio que encosta na pálpebra superior vai ser mais escuro e mais grosso do que a pontinha, que vai ser mais fininho e quase desaparece no papel. Quando chegar no centro, os cílios se curvarão para o lado oposto. Imagine que temos um espelho no centro do nosso desenho e os cílios do lado direito refletem os do lado esquerdo e vice-versa.
Antes de desenhar os cílios na pálpebra inferior, quero adicionar um detalhe. Usando a minha lapiseira, vou fazer uma linha clara acompanhando o contorno que eu já tenho do meu desenho. Isso vai ser a parte interna do olho. Agora, vamos pegar novamente o nosso lápis preto bem apontado para começar os cílios na pálpebra inferior. Para desenhá-los, faremos linhas curvas, assim como os cílios que acabamos de fazer na pálpebra superior, porém essas linhas vão começar do espaço entre a pálpebra inferior e essa linha paralela que acabamos de fazer, que é a parte interna do olho. Quando chegarmos no centro, novamente vamos espelhar os cílios do lado direito no lado esquerdo do olho. Agora, como estamos chegando mais perto da pontinha do olho e estamos na pálpebra inferior, os cílios vão ficando cada vez menores até desaparecerem. Nesta etapa, eu gosto de pegar o meu cotonete e esfumar um pouquinho os cílios que acabamos de desenhar para que eles não fiquem tão perfeitinhos. Agora, vamos usar a nossa borracha em formato de pontinha para aperfeiçoar o nosso desenho, ou seja, clarear um pouco mais aquele retângulo que fizemos, que está sendo o reflexo do nosso olho, assim como fazer alguns risquinhos na nossa íris para clarear um pouco mais o desenho, e qualquer outro detalhe que você queira adicionar no seu desenho. Estou apenas relembrando que, caso você não tenha essa borracha maleável, você pode usar aquela borracha pequenininha que vem atrás do seu lápis grafite. Ela funciona perfeitamente. Como estamos finalizando o desenho, esta é a nossa última chance de adicionar qualquer tipo de detalhe com o nosso lápis preto. Eu estou escurecendo o contorno da minha íris, assim como o centro do meu olho, onde fica a pupila. Já estamos finalizando o desenho, por isso vou apagar todas as linhas que tinha desenhado em volta do meu olho. Usando o resíduo do grafite que eu tinha no meu cotonete, eu sombreei as extremidades do olho.